Bom dia, turmas! Hoje a gente vai começar a nossa primeira atividade do projeto Conexão Colares, onde a gente vai relacionar o conteúdo de Sociologia com o conteúdo de Inglês. Então, vocês já devem ter visto que eu estou trabalhando junto com a professora Esther e hoje tem aula no meu tópico de Sociologia lá no Google Classroom, mas também tem o tópico da professora Esther, certo? Então, hoje a gente vai pegar um pouquinho do conteúdo que a gente já está vendo de Sociologia. A gente já falou aqui de cultura, de culturas diferentes, né, de relações de etnocentrismo, o que é etnia, preconceito, racismo, discriminação. A gente falou de relação entre culturas, né, multiculturalismo. Então, tudo isso a gente já trabalhou aqui e hoje eu vou tentar relacionar um pouquinho com a música que a professora Esther vai trabalhar com vocês lá na aula de inglês. Que música é essa? A música se chama Colors of the Wind e ela é uma música retirada da animação da Pocahontas, que é um filme da Disney de 1995. Aí vocês estão pensando, nossa, que filme velho. É, gente, eu sou velha e em 95 eu tinha 4 anos e eu gostava de Pocahontas, tá? E essa é uma história da Disney e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso porque ela é uma história baseada em fatos reais, tá? E aí eu vou falar um pouquinho dessa história real aqui, relacionando com o que a gente já estudou. Vou deixar um material de apoio que vai falar um pouco da sinopse do filme para vocês, para quem não assistiu. Não precisa assistir o filme para entender o que eu vou dizer aqui, tá? É mais uma relação de conteúdo. Mas se você quiser assistir o filme, pode, deve. É um filme bem bonito, na verdade. E eu não vou deixar link porque eu não sei um link para deixar para vocês. Eu não tenho costume de assistir filme pelo celular. Então, quem já tiver costume de fazer isso, pode procurar, não tem problema. Mas não é absolutamente necessário, tá? Porque a gente vai trabalhar com a letra da música lá em inglês. E eu vou falar um pouquinho dos conteúdos de Sociologia que a gente já viu aqui, certo? Então, na aula de hoje a gente vai fazer essa relação e no final eu vou deixar uma atividade para vocês. Então assistam o vídeo com atenção, porque a atividade que vocês vão fazer é relacionada com o que eu estou falando aqui. Vocês vão ter que pegar alguma coisa que eu estou falando aqui para usar na atividade de vocês, certo? Então vamos lá. Para quem não sabe, a Disney tem 59 animações feitas até hoje, né, os estúdios Disney, além dos filmes que eles fazem que não são animações. E a Disney, ela tem uma característica, um ideal já há muitos anos de produzir filmes para a família. O que seriam esses filmes para a família? Seriam filmes onde toda a família pode assistir e você não precisa tirar a criança da sala porque vai ter uma cena bizarra e chocante que vai traumatizar aquela criança. Embora eu acho que tem algumas coisas pesadas em alguns filmes da Disney, mas eles têm essa característica de pegar as histórias originais e adaptarem de um jeito mais romântico, de um jeito mais lúdico, mais bonitinho, que não vai traumatizar os outros, certo? E a Pocahontas, a história da Pocahontas, ela foi a primeira animação da Disney que foi baseada numa história real. Então, muitas outras animações da Disney foram baseadas em contos, em lendas, em histórias que já foram escritas, né, criadas. Mas a Pocahontas foi a primeira que era uma história real. E eu me lembro, quando eu era criança, da gente assistir o filme e ficar comentando com as outras crianças, tipo, sabia que existe uma Índia Pocahontas de verdade? Que ela já existiu? Então, a gente tinha essa coisa, né, tipo, nossa, ela existiu de verdade. E, de fato, ela existiu de verdade, mas ela nem tinha esse nome. E existem vários fatos sobre a história, né, real dessa pessoa que eu vou deixar no link de um vídeo para vocês assistirem, de um canal onde a menina explica muito bem esses fatos reais e que são totalmente diferentes da história. Eu vou pegar só algumas coisinhas aqui que são o que eu quero relacionar com o que a gente já trabalhou em Sociologia, certo? Então, para quem não sabe, o território onde hoje é os Estados Unidos, ele nem sempre se chamou Estados Unidos, eles foram uma colônia da Inglaterra. Então, assim como o Brasil foi colonizado por Portugal, os Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, certo? E antes de serem colonizados, assim como no Brasil também, e como no continente africano também, como no mundo todo que foi colonizado pelos europeus, a gente tem o quê? Uma história de povos que já viviam naqueles territórios, né? E tiveram seu território invadido por europeus que vieram dominar esse território, explorar suas terras, explorar as pessoas, matar muita gente, enfim.
E é nesse contexto que acontece a história da Pocahontas, tá? Aquela cena bonitinha que vocês estão vendo lá no vídeo que tá na aula da professora Esther, é justamente uma cena que mostra um pouco o atrito entre uma cultura e outra, onde a Pocahontas ela está mostrando para o estrangeiro como que ela vê a relação com a natureza, como que ela vive aquilo ali, vendo que ele pensa de outra forma totalmente diferente dela. Então eles têm culturas diferentes, eles estão ali se encontrando e ela está mostrando para ele o jeito que ela pensa, como que ela lida, né? Como que a cultura dela vê os elementos da natureza. Então, essa história, ela tem origem o quê? Nesse momento onde os ingleses estão chegando nos Estados Unidos, estão procurando ouro, estão procurando riquezas, né? Então é uma história de colonização. E que mais que eu ia falar sobre isso? E aí a gente tem o quê? Uma história também que é romantizada no filme da Disney, né? Que aparece aquele romance entre eles dois, mas a história real mesmo é bem mais feia. Né, que é uma coisa que reflete a realidade de muitas relações que já existiram em diferentes contextos de colonização. A Pocahontas ela não se casou por livre e espontânea vontade, porque estava apaixonada. Ela se casou porque ela foi capturada e ela foi usada como barganha, né, moeda de troca nos conflitos entre ingleses e indígenas. Então ela foi capturada e foi negociada para que se soltassem ingleses que tinham sido capturados também pelo povo dela. Então, ela casou com uma condição de que se ela casasse, ela não ficaria mais presa, certo? Isso é a definição mais bizarra e assim, horrorosa do que seria um relacionamento muito abusivo, né? Ou você casa comigo ou então você vai ficar presa. Isso não é legal, nem um pouco. Então, é bem trash, na verdade, a história original, né? E ela foi uma pessoa que morreu jovem e se manteve, né? Ela saiu do território dela, ela saiu dos Estados Unidos, foi morar na Inglaterra e viveu casada e teve filhos, um filho com esse homem. E esse casamento, ele é um casamento que ele é importante para a história dos Estados Unidos porque ele é considerado historicamente o primeiro casamento interracial, né, da história americana. O que isso quer dizer? Foi a primeira vez que um homem branco, uma pessoa branca, se casou com alguém de outra etnia, né? Então isso não acontecia, isso não existia, isso não era pensado. E aí esse casamento aí, que não foi um casamento provavelmente muito bacana, mas ele simboliza essa relação entre dois povos, né? E essa relação, como a gente está vendo, não era uma relação de amor, era uma relação bem bizarra. Então, esse encontro aí entre duas culturas, né? Essa relação em que duas culturas elas se conhecem, mas a gente vê aí que tem muito conflito, tem muita coisa bizarra, tem muita violência, né? Então, a gente consegue observar nessa história muitos traços do que a gente estudou aqui na sociologia, né? Esses termos etnocentrismo, racismo, discriminação racial, preconceito. E aí, gente, eu queria dizer uma coisa para vocês que é assim, tudo isso que a gente estuda não é só pra gente pensar numa coisa que já aconteceu e não acontece mais. Infelizmente, esse contexto de exploração, de colonização, de racismo, ele ainda influencia muito nossa vida hoje, né? Esse contexto de colonização, ele se desdobrou durante muito tempo. Nas aulas que a gente estudou aqui, esses termos, esses conceitos, a gente viu que eles interferem na nossa vida hoje, né? Nas relações sociais, nas condições de vida que a gente tem atualmente entre pessoas que têm origens étnicas diferentes. Então, essa hashtag que está aqui no quadro, ela não é à toa e não é por acaso, tá? Dia 25 de maio, nos Estados Unidos, aconteceu o assassinato de um homem negro, né? Que ele, na abordagem policial em que ele estava sendo preso, o policial matou essa pessoa e durante esse assassinato ele foi registrado por um vídeo e esse vídeo viralizou na internet e gerou um monte de protestos que, se vocês estão acompanhando as notícias, vocês já devem ter ouvido falar
desses protestos que estão acontecendo nos Estados Unidos. Mesmo em época de pandemia e de isolamento social, as pessoas estão saindo nas ruas e estão se manifestando de forma, inclusive, muitas vezes violenta, para mostrar indignação com o que aconteceu, porque um homem negro foi morto numa abordagem policial, né? E isso é uma coisa muito grave, porque a polícia, ela não deve, né, matar, e não à toa, né? E esse homem estava imobilizado, ele estava desarmado, ele não estava oferecendo nenhuma ameaça ao policial, e o policial matou esse homem. E essa hashtag, que é I Can Breathe, que significa eu não consigo respirar, ela representa a fala, né, do George Floyd, que foi o homem que foi assassinado, quando ele estava né, tentando se desvencilhar porque o policial estava sufocando ele. Asfixiando, sufocando, não sei o nome que dá pra isso. Enfim, então isso é um exemplo muito triste e concreto de